Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou falar com vocês a respeito de como foi a minha experiência com o coronavírus, né? Eu peguei o Covid-19, eu e meu filho, e tivemos todos os sintomas, porém eu não consegui fazer o teste, mas sinceramente, com todos os sintomas que eu tive, eu nem sei bom, eu não sei como é para as outras pessoas, mas com os sintomas que eu tive, não tem a mínima chance de confundir com nenhum outro tipo de doença, porque não parece com nada. Não parece com gripe, não parece com resfriado, não parece com nada, pelo menos para mim, tá? Tudo o que eu falar aqui é a minha experiência. Então, eu espero que vocês entendam, compreendam e não levem como um conselho, como uma orientação. Eu não sou profissional da saúde, não sou médica, nem enfermeira, nem nada do gênero. Porém, eu entendo bastante a respeito de saúde. A minha mãe é terapeuta holística, eu estudo muito a respeito da saúde, como vários cursos que eu fiz, né, relacionados a essa área de alimentação saudável e tudo mais. Quem me conhece sabe que eu tenho formações em coaching de saúde, coaching de emagrecimento. Então, aquilo que eu compartilhar aqui com vocês, o que for útil para você, você retém. Aquilo que você perceber que é uma experiência pessoal minha, que não tem nada a ver com a sua vida, amém. Então, eu vou explicar para vocês, a princípio, como que eu estava lidando com essa situação, né? Eu acredito que eu estava lidando como a grande maioria das pessoas, com muita apreensão, com muita ansiedade. Tudo era um pesadelo quando eu tinha que sair de casa. Então, sempre que eu pensava que eu tenho que ir no mercado porque está acabando as coisas, ou que eu tenho que ir na farmácia, ou qualquer outro lugar que eu precisasse ir, mas basicamente era isso, mercado, farmácia, eu já ficava ansiosa, já me fazia mal, enfim. E nessas idas ao mercado ou à farmácia para comprar os suplementos, não sei exatamente de que forma eu fui contaminada com o coronavírus. Eu não sei, não posso falar foi aqui, foi ali, porque isso seria leviano da minha parte. Então não tem como saber. Mas o fato é, eu tomava todo cuidado, higienizando sempre as minhas mãos, sempre de máscara, trocando a máscara, eu e meu filho, e evitando sair ao máximo, só realmente fazendo o mínimo necessário, como eu expliquei, que era farmácia e supermercado, né? Deixei de ir à feira, deixei de ir à peixaria, e por conta desse cuidado todo também, eu até deixei de trabalhar, parei a produção da comida, da cozinha, né? Então, nesse contexto, um belo dia meu filho acordou com um febrão terrível e vomitando. Mas ele estava tão ruim, ele estava tão fraco, ele não conseguia ficar com os olhos abertos. Eu passei praticamente aquele dia inteiro embaixo do chuveiro com ele, porque a febre só cedia embaixo d'água. Sobre a febre e sobre ela só ceder no chuveiro, uma coisa interessante. Quando eu saía do banho com ele e a febre tinha baixado, eu deixava ele com uma roupinha bem leve, rapidinho o febrão já estava lá em cima. Ele chegou a ficar com quase 42 graus de febre, por causa de um minuto que eu simplesmente esperei, do 39, subiu assim, de repente eu saí correndo de volta para o banheiro. Mas, quando eu já estava cansada de ficar o dia inteiro naquela situação, o Espírito Santo me incomodou que estava errado esse negócio de sair do banho com ele e deixar ele com roupa leve, que eu tinha que aquecê-lo. E eu me lembrei que na minha infância, quando eu tinha febre, a minha mãe também me aquecia. Ela nunca me proibiu de me cobrir com coberta. Eu me lembro, eu na infância, quando eu tinha febre, tremendo embaixo dos cobertores, depois eu começava a suar, suar, suar. E aí depois eu falei com a minha mãe e ela concordou comigo que isso é um absurdo, você deixar a pessoa que saiu do banho sem febre, deixar ela com roupa leve, quase sem roupa, como eu estava fazendo com ele. E aí eu comecei a cobri-lo, comecei a colocar meinha nele, roupinha mais quente, cobri-lo com coberta. Desculpa, é que tá tarde já, tô cansada. Mas eu queria gravar esse vídeo hoje, não queria mais esperar. E então, no final da tarde, eu pedi para um médico vir, um médico bem famoso daqui,
Pedi para ele vir consultar o Felipe em casa, porque eu não queria levá-lo ao pronto-socorro, ao hospital, ao UPA, nenhum lugar, por conta do risco do coronavírus. Até então, eu realmente não imaginava que ele estivesse com Covid-19, porque, tipo, não passou na minha cabeça. Eu pensei que ele estava com uma intoxicação alimentar, alguma coisa. Só que ele não teve diarreia, ele reclamava muito de dor de garganta, né? Então eu pensei, bom, dor de garganta também dá febrão, pode ser dor de garganta. Só que na hora que o médico chegou para examinar, ele olhou a garganta e falou: olha, não tá com a garganta muito inflamada, tá bem pouquinho inflamada, não justifica esse febrão, não tem placa, não tem nada. O movimento intestinal dele tá sim um pouco alterado, mas também para mim não justifica, ele não tem sintomas clínicos que justifiquem essa febre tão alta que não cede com medicamento, que tem que ficar só dando banho. Vou pedir um exame, porque pode ser uma infecção de alguma coisa que a gente não saiba, uma infecção de bexiga ou qualquer coisa. Vou pedir uns exames. Aí ele deixou a prescrição dos exames e ele me deu uma orientação muito clara. Não vá ao UPA, a não ser em último caso. Fica aqui em casa para evitar o risco de contaminação com Covid-19. Até então ainda não tinha sido feita a separação dos lugares aonde estava sendo feita a triagem do pessoal que estava com suspeita do Covid-19, né? Agora já tem. Agora o UPA tá servindo para um determinado tipo de atendimento, o hospital para outro, e a triagem é em outro galpão lá, que eles fizeram. Mas nessa ocasião ainda não tinha essa separação. Pois bem, então eu fiquei seguindo a orientação dele, né? E passei aquele apuro ali com meu filho com febrão, orando, sempre orando, pedindo ajuda para Deus, pedindo para Jesus me mostrar o que estava acontecendo com meu filho. No dia seguinte, eu fui ao laboratório com os irmãos da igreja, que foram muito solícitos, me levaram para o laboratório com o meu filho para fazer esses exames, e eu ali apreensiva, pensando, eu estava bem contemplando a possibilidade de ser uma infecção de bexiga, né? Conversando com a minha mãe, a gente pensando, se não for intoxicação alimentar, porque não soltou o intestino, não teve mais vômito, né? Ele só vomitou uma vez quando acordou e outra vez quando eu tentei dar um medicamento antitérmico, o organismo dele não aceitou, talvez porque a febre estava muito alta. E então foram 2 vômitos. E aí a gente já estava pensando, talvez não seja intoxicação alimentar, talvez seja uma infecção de bexiga, alguma coisa. E aí a gente fez esses exames aí e voltamos para casa. Eu acordei neste dia com um pouco de dor de garganta e um pouco de dor de cabeça e cansada, né? Um pouco mais cansada do que o normal. Mas como o dia anterior tinha sido muito puxado, porque eu fiquei quase o dia inteiro nessa correria, leva pro chuveiro, tira do chuveiro e aquela coisa. Então eu pensei que fosse um cansaço normal por conta do desgaste mesmo de cuidar de uma criança doente, né? Então, nós estamos aqui. Bom, o primeiro dia que ele teve vômito e febre foi a quarta. Agora eu tô falando do que aconteceu na quinta, fomos fazer os exames. Sexta-feira era feriado. Então, na sexta-feira, que foi feriado, eu acordei. Exatamente. Eu acordei muito mal. Eu acordei com muita dor de garganta e muita dor de cabeça, com febre, me sentindo exausta. E quando eu olhei no relógio, a hora que eu acordei já eram 11 horas da manhã. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu acordar 11 horas da manhã não é normal. Eu costumo acordar cedo, não muito cedo sempre, né? Mas muito mais cedo que 11 horas, tipo 8h30, 9 horas. Tem dia que eu acordo às 7, quando eu descanso bem. Mas enfim, eu percebi que alguma coisa estava errada comigo. Na hora que eu pulei da cama, veio na minha mente uma palavra. A palavra é ivermectina. Lembrando que eu estou contando a minha experiência, tá? Se tiver algum médico assistindo, se tiver qualquer pessoa que queira dizer que eu tô com qualquer outro tipo de intenção, eu simplesmente estou contando o que aconteceu comigo, tá? E veio essa palavra na minha mente, ivermectina. E eu fiquei me indagando, por que eu tô pensando nessa ivermectina, que é um remedinho de piolho que eu dei para minha filha quando ela era criança? Como meu filho fez um tratamento para piolho há um tempo atrás e ele ainda estava com algumas lêndias e eu encontrei uma das lêndias, não tinha certeza se ela estava viva ou não. Eu tinha alguns dias atrás pensado, eu vou comprar um outro shampoozinho com outro princípio para fazer um tratamento profiláxico de piolho, né, de novo no meu filho. Mas eu não tinha pensado jamais em comprar ivermectina. Então, esse pensamento, eu acredito que foi Deus que estava me dando, que era para eu comprar esse medicamento.
Quando foi passando as horas, foi passando o tempo ao longo do dia, e eu percebi que eu estava ficando muito, muito ruim, me sentindo esgotada, com dor pelo corpo inteiro, totalmente sem apetite, eu não estava legal, estava estranho. Eu não hesitei, saí correndo, peguei meu filho, botei nossas máscaras, fomos para a farmácia e eu comprei essa ivermectina. Ah, me esqueci de mencionar um fato. Chegou no meu celular, alguém mandou para mim um vídeo de alguém falando a respeito da ivermectina que já estava sendo usada em alguns lugares por alguns médicos como parte de um dos protocolos para tentativa de controle dos sintomas do coronavírus, né? Então eu entendi que aquela voz que falou comigo ivermectina realmente tinha sido Deus. E eu fui, comprei, voltei para casa, dei a dosagem para o meu filho, que é adequada de acordo com a bula e com o que o farmacêutico falou, né? E tomei também uma dosagem que hoje eu vejo que foi um pouco menor do que deveria ter sido para o meu peso. E talvez por isso não tenha feito o efeito que deveria ter feito, né? Mas tomamos isso daí e lembrando que eu e meu filho estávamos já tomando suplementos fazia tempo. A gente tomava um monte de suplemento. Eu estava tomando zinco, vitamina C, zinco, vitamina C e... Olha, gente, nesse momento me deu um branco. Própolis verde, zinco, vitamina C, própolis verde e ele também... Cúrcuma, praticamente todos os dias eu estava consumindo e estava tentando fazer uma alimentação saudável. Eu não vou falar para vocês, não vou mentir, falar, nossa, eu estava tendo uma alimentação super saudável. Não estava tendo uma alimentação super saudável, não, porque muitas vezes eu ficava em pânico e eu acabava, sim, descontando isso em alimentos que a gente sabe que não são saudáveis, né? Então eu comia coisas saudáveis misturado com coisas que não são saudáveis e lógico que isso interferiu. Enfim, eu comecei o pesadelo no sábado. No sábado eu comecei a ter crise de falta de ar. E no sábado a crise de falta de ar veio, foi embora, veio, foi embora. Eu respirava no saquinho e pensava que, deve ser normal, né? Mas daqui a pouco vai ficar tudo bem. Só que quando as crises de falta de ar começaram a ter intervalos menores, como no sábado elas começaram, eu comecei a ter uma crise no meio da tarde, aí eu fiquei umas 3 horas bem, depois eu tive outra crise no início da noite, fiquei mais algumas horas bem, e enfim, eu pensei que fosse passar logo, né? Depois, na hora de dormir, deu um pouco de trabalho para dormir, porque eu tava com falta de ar. Dormi sentada, foi a primeira noite que eu dormi sentada. No domingo, a coisa começou a piorar, porque a falta de ar começou a me deixar assustada. E aí eu comecei a ficar em pânico, porque eu tinha uma coisa dentro de mim. Eu não vou para o hospital. Eu não vou para o hospital ficar na mão de ser humano, que ninguém sabe lidar com essa doença. Dizem que cada organismo reage de um jeito. Eu não confio, não nos profissionais. Eu sei que a maioria dos profissionais da área da saúde são muito bem intencionados, estão ali só para fazer o bem para a população. Mas eu não confio que tenha tido tempo suficiente para que todos os profissionais da área da saúde tenham recebido o treinamento adequado e praticado por tempo suficiente esse negócio de ficar entubando as pessoas. Então, eu fiquei morrendo de medo. Falei, não vou, cara, eu não vou. Aconteça o que acontecer, se for para morrer, eu vou morrer aqui. Mas na hora que o risco de morrer começou a se mostrar uma coisa real, né? Aí eu comecei a contemplar a possibilidade de ir para o hospital. Aí a minha mente começou a travar uma guerra. De um lado eu pensava em ir para o hospital e do outro lado eu pensava no hospital o risco de morrer é muito maior. E aí eu precisei resgatar a minha fé no Jesus que levanta paralítico, a minha fé no poder de um Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, a fé que eu tinha lá atrás, quando eu me converti, praticamente 20 anos atrás. O Espírito Santo começou a falar comigo que esse Jesus ainda está vivo, que ele vive, e que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele ainda está à disposição da humanidade. O problema é que a humanidade hoje praticamente não tem fé.
mas Deus não mudou. Então isso o Espírito Santo estava falando dentro de mim, mas eu faço parte das pessoas que não tinha fé para crer nessa intensidade. Então eu comecei num desespero, num clamor no meu interior para que o Espírito Santo me socorresse na minha falta de fé. Naquela fração de segundos, conforme eu comecei a entender a magnitude do que estava acontecendo, eu comecei a clamar desesperadamente para que o Espírito Santo me resgatasse, me perdoasse pela incredulidade e me resgatasse desse lugar de incredulidade, porque a única coisa que me sobrou naquele momento foi a esperança de que a minha fé fosse avivada para que então eu pudesse contemplar o milagre. Eu fiquei mais ou menos 3 horas tentando respirar. Cada vez a falta de ar ficava pior. Eu percebia que quando eu começava a ficar mais nervosa, com mais medo, ela piorava. Mas tentar ficar mais calma não fazia muita diferença. Só não fazia com que ela piorasse tão rápido, né? Mas inevitavelmente, mesmo tentando manter a calma, fazendo exercícios, tentando mandar o ar para o diafragma, ao invés de botar o ar para encher o pulmão primeiro, respirando no saquinho, inevitavelmente, depois de umas 3 horas eu já estava realmente passando mal por causa da falta de oxigenação. A minha mente não estava funcionando bem. Eu percebia que eu tentava raciocinar e eu não conseguia. Eu percebia que eu falava, eu vou pegar um copo de água, e eu não conseguia me mexer, não conseguia sair do lugar para ir pegar água. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi horrível, tá? Foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Mas eu estou aqui e é isso que importa, isso que interessa. Jesus me curou, me resgatou. Então eu não tinha mais para quem recorrer, sabe? Nesse momento eu posso dizer que algumas pessoas que eu esperava que fossem me dar um telefonema para orar comigo pelo telefone, ou me dar um telefonema para pelo menos falar, olha, não posso ir aí te abraçar, eu não posso ir aí fazer alguma outra coisa, mas eu estou aqui, eu quero saber como você tá. Enfim, algumas pessoas que eu esperava que tivessem tido um posicionamento de intimidade mais profundo, né? Que me abraçasse mais, mesmo que à distância, não o fizeram. Me senti realmente abandonada por essas pessoas. Mas eu não queria preocupar minha mãe, só que eu vi que eu não tinha alternativa, porque eu pensei, a minha mãe é a pessoa que mais me ama aqui na face da terra, eu sei disso. Então, eu vou pedir para minha mãe pedir oração para todo mundo, porque eu sei que ela vai fazer, ainda que ela não tenha essa fé que Jesus ressuscita mortos, que é a fé que eu preciso nesse momento, eu tinha isso cravado no meu coração, mas eu tenho certeza que ela não vai sossegar enquanto ela não entrar em contato com todas as pessoas que ela puder pedindo oração. E no meio desse povo todo, pode ser que Deus levante alguém que tenha essa fé. E de alguma forma me ajude a voltar a crer como eu preciso crer para viver esse milagre. Eu não tinha alternativa, eu só pensava o seguinte, o meu filho não vai ficar órfão. Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar. E se o meu problema é a incredulidade, eu não vou aceitar essa incredulidade. Mas eu não consigo sozinha, me ajuda, Senhor, me ajuda. E foi assim, desse jeito. E no meio dessas pessoas todas que a minha mãe pediu oração, havia 2 pessoas com muita fé. Essa fé, né? Essa fé de que o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, ele ainda está disponível. Uma dessas pessoas é a Camila, de São Paulo, uma amiga muito querida que eu nunca conheci pessoalmente. A gente se conhece há muitos anos, mas só pelo Facebook, né? E ela orou por mim e Deus mostrou para ela que o meu pulmão estava sendo tomado por uma fumaça preta. Mas conforme ela orava e Jesus falava para ela levantar as mãos, porque ele estava liberando o poder de Deus para me curar. Então, conforme ela orava, ela disse que uma luz azul vinha e limpava o meu coração e a fumaça tentava voltar e a luz ficava brigando com a fumaça até que a luz prevaleceu e os meus pulmões foram limpos daquela fumaça preta. E uma outra pessoa me ligou, uma desconhecida que eu não conheço, ela é filha de uma amiga minha daqui, mas eu não a conheço. Ela me telefonou lá do interior de São Paulo e orou comigo pelo telefone, mas antes dela orar comigo, ela me perguntou, você crê que Jesus pode te curar agora? Você crê que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e o coronavírus
não é uma exceção? Naquele momento, eu entendi que eu não tinha opção, eu tinha que crer. E eu precisava crer, porque eu queria o resultado da fé que move montanhas. Então eu criei, eu falei sim, eu creio, ainda que com uma raiz de incredulidade. Mas eu estava tão disposta a fazer qualquer coisa para que essa raiz de incredulidade saísse de dentro de mim, que eu falei, eu creio, eu vou liberar uma palavra, vou declarar que eu creio, ainda que eu saiba que a minha fé não tá 100%, né? E, enfim, depois que ela orou comigo, eu voltei a respirar. E o meu raciocínio aos poucos foi voltando ao normal. Aos poucos eu fui voltando a me sentir dentro do meu próprio corpo, porque eu estava sentindo uma sensação muito estranha. Eu não sei explicar, mas muito ruim, né? E ela me mandou um link do Instagram de um missionário que está morando no Brasil há 6 anos. Ele chama Reinhard Hitler. E esse post que ela me mandou tinha uma imagem muito forte, que é do coronavírus, sendo a cruz assim, cravada no coronavírus. E ali, ao longo daquele post, eu li todas as palavras que eu precisava naquele momento. E foi tremendo, porque ali começou uma revolução na minha vida espiritual, no meu interior, enquanto o meu corpo estava sendo curado, tratado. E foi muito forte. O meu filho, no dia seguinte, já não tinha praticamente mais nada. E ele não tem dimensão do que eu estava passando, mas toda vez que eu olhava para ele, eu falava: meu filho não vai ficar órfão. E eu lembrava da minha filha, que mora no Rio Grande do Sul, e eu falava: minha filha não vai receber um telefonema dizendo que a mãe dela morreu. A minha mãe não vai chorar porque a filha dela morreu. Isso não vai acontecer. Eu não aceito isso, ainda que eu não esteja conseguindo respirar. Eu respirava assim, eu puxava o ar, mas ele parecia que não ia para onde ele tinha que ir. Eu sentia uma pressão na glote, uma pressão no peito. Ao longo da noite, eu tive pontadas no meu coração, várias pontadas, a ponto de que me acordaram. Eu não conseguia dormir deitada, porque eu ficava sufocada, eu dormi sentada várias noites. E essa falta de ar, ela durou mais ou menos 15 dias. Ao longo desses 15 dias, eu tive algumas crises, uma delas foi na madrugada. E quando eu tive essa crise na madrugada, foi bem ruim, porque foi perto das 2 horas da manhã. E eu não queria incomodar ninguém, eu precisava de ajuda porque eu estava em pânico. E o pânico piorou quando eu assisti um vídeo, porque eu estou bem acima do peso. E por conta do nervosismo, né, que a gente ficou na quarentena e tudo mais, eu acabei comendo carboidrato a mais. Provavelmente eu acabei elevando, né, o nível de açúcar no meu sangue. E eu assisti um vídeo de um médico conversando com outro. Naquele mesmo dia, minha mãe já tinha feito um comentário comigo sobre o que significa o coronavírus no corpo de uma pessoa. O que acontece o coronavírus, o Covid-19, no corpo de uma pessoa diabética ou pré-diabética. Eu já tinha lido muito e visto vários vídeos falando a respeito do grupo de risco da obesidade, e esse vídeo que eu assisti bem nesse dia, com esse médico falando a respeito dos protocolos que estão sendo praticados no HCOR de São Paulo, e o prognóstico para pessoas acima do peso e tal, aquilo me fez muito mal, porque isso daí veio alimentar a incredulidade. Porque não tem como você ter fé olhando para a circunstância, não adianta, você tem que escolher, ou você vai ficar no natural ou você vai ficar no sobrenatural, não dá para ter os dois. E daí quando eu tive contato com o natural e eu olhei para mim, eu falei, cara, eu não vou emagrecer de hoje para amanhã. Quer dizer, eu tô no meio desse povo aí que tem pouca chance de sobreviver. Essa falta de ar não, ela só tá cada vez ficando pior. É a impressão que eu tô sarando. Eu comecei a ter esses pensamentos, sabe? É a impressão que eu tô ficando melhor. É só impressão. Na verdade, cada dia mais o meu pulmão tá ficando pior. E daqui a pouco ele vai entrar em colapso. E eu comecei a acreditar naquilo. E comecei a deixar a fé no natural ficar maior do que a fé no sobrenatural. Então, no meio da madrugada, eu tive uma crise de falta de ar terrível, terrível, terrível.
E aí eu liguei para uma irmã que eu conheci no grupo da Nova Aliança, que é um grupo que eu criei, que eu montei, depois que eu entrei em contato com o conteúdo do Reinhard. E essa irmã querida, abençoada, e o esposo dela se dispuseram, oraram por mim no meio da madrugada. E ela conversou bastante comigo. Então eu entendi que eu tinha que me desconectar do natural completamente. Era uma questão de vida ou morte. Eu não podia deixar nada sufocar minha fé. Jamais. Então, nesse momento, eu decidi me desconectar de tudo. Eu não assisti mais nada. Eu desinstalei Twitter do meu celular. Eu parei de assistir tudo que é vídeo relacionado à Covid. Eu fui tirando a inscrição de tudo quanto era canal do YouTube que ficava chegando notificação para mim, falando de coisas que estavam relacionadas a isso. E outra coisa que eu comecei a vigiar os meus pensamentos, quando eu percebia que vinha algum pensamento que iria alimentar a incredulidade, que a incredulidade, na verdade, é uma fé negativa, né? É a fé no negativo, é a fé naquilo que é ruim, é a fé de que não vai acontecer, ou é a fé de que vai acontecer o que é ruim. Então, eu precisava enfraquecer a incredulidade para fortalecer a minha fé. Então, eu fui fazendo isso, eu fui desinstalando, me afastando de tudo que me fazia mal nesse nível. E comecei a me alimentar de forma muito intensa e ávida por conteúdos que alimentassem a minha fé, principalmente do Reinhard. Eu comecei assistindo um vídeo dele, um vídeo não. Na verdade, é um vídeo que só tem áudio, não tem a reunião ali. Mas ali foi um culto de curas e milagres sobrenaturais, então eu escutei aquele culto, foi tremendo, aquilo me ajudou, me edificou tremendamente. Depois eu continuei acessando os conteúdos dele para alimentar minha fé, e assim eu fui fortalecendo a minha fé, As crises foram diminuindo, mas não foram embora. Foram diminuindo, mas ainda voltavam, ainda houve outros episódios como esse. Em um dos episódios a minha pressão subiu muito, estava 15/9, e eu fiquei desesperada. Eu não sabia que a minha pressão estava alta, descobri porque eu precisei chamar o bombeiro, porque eu não estava conseguindo respirar, a ponto de que eu comecei a ter tremores, né? Meu corpo começou a tremer todo, eu comecei a ficar com formigamento no corpo todo. E aí eu chamei o bombeiro aqui. Eu só queria uma coisa do bombeiro, que visse a minha oxigenação. E na hora que ele visse a minha oxigenação, se eu visse que estava boa, eu ia descansar, eu ia ficar mais tranquila, sabendo que aquela falta de ar não era de que estava faltando oxigênio no meu pulmão. Eu também não sei explicar o que era e não estava interessada, eu não queria saber o que eu tinha, eu não queria fazer exame, eu não queria ir em médico, eu só queria alimentar a minha fé. Porque eu sabia que tudo que qualquer ser humano pudesse falar para mim não era 100% garantido, porque ninguém tem certeza sobre essa doença. Então eu decidi que eu não quero saber do que a terra tem para me oferecer de cura, eu quero saber de Deus e de Jesus e da fé que move montes, da fé que ressuscita mortos. Então o bombeiro veio, mediu minha oxigenação e viu que eu estava oxigenando bem, porém a minha pressão estava muito alta. Na hora que eu acho que o cara deve ter pensado, essa mulher é louca. Mas na hora que ele falou que a minha pressão estava alta, eu fiquei feliz. Eu falei, glória a Deus, porque eu sabia que a pressão está alta. Provavelmente era porque eu estava muito nervosa e ela ia baixar. Mas eu estando oxigenando era o que me importava. Então o bombeiro foi embora e eu fui me acalmando. Acredito que foi uma crise de hiperventilação, porque eu fui respirando no saquinho e fui melhorando. Resumindo, o último episódio que eu me lembro, assim, que foi ruim mesmo, de falta de ar, foi quando eu conversei com uma irmã da Igreja Verbo da Vida de Florianópolis. Eles têm um centro de cura divina, que nesse momento não está operando presencial, né, por conta da quarentena e tudo. Mas ela conversou muito comigo e ela falou coisas da palavra de Deus, que Jesus já fez o que tinha que ser feito. Foi feito no passado, quer dizer, a cura que eu preciso hoje, ela já existe e já foi consumada. Eu só preciso hoje crer e me apropriar dela. Então, na hora que eu entendi isso,
eu deixei o assunto para lá. Falei, eu quero que se dane que eu tô com falta de ar. Eu não vou nem dar bola para esses sintomas, porque se tá escrito na Bíblia que Jesus me curou, eu vou crer na Bíblia. O sintoma vai ter que obedecer. Uma hora ou outra ele vai ter que passar. A falta de ar, uma hora ou outra, vai ter que ceder e eu vou ter que ficar bem, porque o que Jesus fez está feito e não tem como ser desfeito. E a minha fé já estava bem mais fortalecida nesse ponto. E essa é a minha história do coronavírus. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Vou falar que eu tô 100%? Não vou falar que eu tô 100% no sentido dos sintomas, mas é exatamente como eu tô falando para vocês. Eu creio que eu fui curada, sim, e o que sobrou de sintomas está provavelmente relacionado a eu precisar melhorar o meu condicionamento físico. Ou seja lá o que for, não estou interessada com o natural, não quero saber. Eu declaro a minha cura 100% completa. Aliás, eu declaro que tudo aquilo que estava desajustado e desequilibrado na minha saúde, até antes de eu pegar esse negócio aí, já está totalmente curado e é só questão de tempo para se manifestar, inclusive esse sobrepeso, inclusive muitas outras coisas. Então eu queria deixar esse testemunho aqui. Eu espero que tenha edificado você. E se você crê que pode edificar outras pessoas, compartilha, curte o vídeo e se inscreve aqui no meu canal, porque daqui para frente, depois dessa experiência de eu ter quase morrido, eu cheguei a uma conclusão. Tudo aquilo que eu tenho, que eu acredito que pode colaborar com a vida de qualquer pessoa, se for uma pessoa só, que eu imagino, olha, isso daqui pode ajudar alguém, eu vou postar, eu vou fazer vídeos, eu não vou mais procrastinar, eu não vou mais deixar para depois, eu não vou mais ficar esperando eu emagrecer, eu ficar alcançar algum ideal, não vou esperar mais nada, vou simplesmente gravar e vou colocar aqui. E se uma pessoa for edificada com algum conteúdo que eu postar, para mim já valeu a pena. Então se inscreve aqui para você ficar sabendo dos vídeos que eu vou estar postando, tá? E deixa o seu comentário se você gostou, se você não gostou. Se você não gostou, sinto muito, mas eu só falei a verdade. Não tome como orientação para sua vida o que eu falei aqui em relação ao medicamento. E eu acredito que se eu tiver um conselho para dar para alguém, além de alimente a sua fé, cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde porque o nosso corpo é o templo que o Espírito Santo nos deu. Deus está contando conosco para cuidar bem desse templo. Nós não podemos destruir o templo de Deus. E é a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte, né? É isso então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.